Comunidade Rema, ser palavra forte de Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, diante da promessa divina, Abraão não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus. Convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu, essa sua atitude de fé lhe foi creditada com justiça, afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça. A Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. E o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite
pedirão de volta a tua vida? E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante da promessa de Deus, disse São Paulo: Abraão não duvidou, não questionou, mas revigorou a sua fé. Diante da promessa de Deus, longe de desacreditar, pelo contrário, cresceu ainda mais a fé de Abraão. Por isso, Abraão será sempre lembrado não somente como um patriarca, como aquela pessoa que deu origem ao povo judeu. O povo judeu se formou a partir de Abraão, mas Abraão será lembrado sempre como um modelo de fé, como um pai na fé para todos nós. Abraão vivia com a sua família na cidade de Ur, na Caldeia, que era chamado aquela região de Mesopotâmia, e hoje é onde está o Iraque. Ali ele tinha outros deuses, adorava outros deuses. Deus se revelou a Abraão e prometeu a ele duas coisas: que lhe daria a terra para onde ele deveria se dirigir e que lhe daria uma numerosa descendência. São Paulo diz que Abraão estava totalmente convencido de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele havia prometido. E depois o autor da carta aos Hebreus vai dizer, então, sem fé é impossível agradarmos a Deus. Irmãos e irmãs, como está a nossa fé? Podemos perguntar: a nossa fé tem crescido? Tem amadurecido? Ou ela tem diminuído? Ou a nossa fé está estagnada? Esta pergunta se justifica e é muito importante, por sinal, porque o que a gente percebe é que ainda hoje, mesmo entre pessoas que têm um longo tempo de caminhada, ainda há para essas pessoas muita confusão a respeito da fé. Por exemplo, muitos ainda confundem a fé com um sentimento. O sentimento, qualquer sentimento nosso, muda frequentemente, muda com as circunstâncias, muda de acordo com os acontecimentos externos da nossa vida. E a motivação, o compromisso, o engajamento, a entrega, o interesse, se isso está mudando também de acordo com as circunstâncias, pode ser que a nossa fé seja mais um sentimento do que uma fé verdadeira. Se o nosso compromisso com Deus, se a nossa entrega, se a nossa motivação, se o nosso interesse, se o nosso engajamento é inconstante, é vulnerável, como os sentimentos, talvez a nossa fé então seja mais um sentimento do que uma fé verdadeira, porque o Evangelho está dizendo que o nosso salmo hoje é tirado do Evangelho, o nosso salmo responsorial. Está dizendo, Deus recorda a aliança
e o juramento que ele fez a Abraão. Ele nos livra dos nossos inimigos para que nós os sirvamos enquanto perdurarem os nossos dias. Para quando está se dizendo que nós vamos servir a Deus? Enquanto durarem os nossos dias. Irmãos e irmãs, muitas vezes se tem a impressão que a maioria das nossas atividades, inclusive aquelas atividades que são exclusivamente religiosas, são apenas ações mecânicas e formais. Qualquer pessoa que fosse treinada, qualquer pessoa que tivesse estudado, qualquer pessoa intelectualmente bem preparada poderia fazer aquilo que nós fazemos. Então podemos questionar quais ações da nossa vida estão sendo feitas de modo natural, como qualquer outra pessoa poderia fazer, e quais ações estão sendo realizadas por causa da nossa fé. Quais as ações da nossa vida nós poderíamos enumerar hoje que estão sendo realizadas por causa da nossa fé? Mesmo aquilo que nós fazemos para Deus. Muitas vezes, aquilo que nós fazemos de um modo totalmente humano, de um modo totalmente natural, sem nenhuma dimensão sobrenatural, sem nenhuma dimensão da fé. Quando nós planejamos certas coisas, quando nós estabelecemos estratégias para a nossa vida, quando nós trabalhamos, quando nós avaliamos, quando nós conversamos com as pessoas sobre as nossas dificuldades e às vezes até mesmo quando nós rezamos, nós estamos confiando em nós mesmos ou estamos confiando em Deus por causa da nossa fé? Estamos confiando em nós mesmos, como fez aquele homem da parábola de Jesus? É claro que o motivo dele contar aquela parábola foi para dar um ensinamento sobre a avareza ou sobre a ganância. Mas eu quero hoje chamar a atenção para isso, não para a avareza como um dos 7 pecados capitais. Eu quero chamar a atenção para o planejamento que aquele homem fez, contando simplesmente com seus recursos, contando com aquilo que ele poderia fazer com as suas forças, contando com aquilo que ele fez de modo totalmente humano, sem nenhuma intervenção direta de Deus. A fé verdadeira, então, passa a ter um papel insignificante na vida de muitos cristãos e se resume, às vezes, a uma profissão de fé que nós fazemos quando nós a rezamos. Então, a fé verdadeira é nós confiarmos em Deus e não em nós mesmos. No entanto, às vezes confiamos ou às vezes temos uma esperança puramente humana, puramente natural, planejando a nossa vida e agindo na prática dentro daquilo que eu consigo, dentro daquilo que eu posso, dentro daquilo que eu sou capaz. Muitas vezes planejamos a nossa vida confiando no nosso bom senso, confiando na nossa razão, na nossa inteligência, confiando na nossa experiência de vida, confiando nas nossas capacidades, mais do que na promessa
de nosso Senhor Jesus Cristo a nosso respeito. Abraão creu contra toda esperança. Ele estava convencido de que Deus poderia cumprir aquilo que havia prometido. E São Paulo diz, aquilo que foi dito a respeito de Abraão vale para todos nós. A primeira atitude que agradou a Deus foi a atitude de fé. A primeira atitude com a qual nós agradamos a Deus é pela nossa fé. Se a fé não é crer somente nas nossas capacidades, a fé também não é uma credulidade ingênua. A fé não é crer em qualquer coisa. A fé não é crer em qualquer pessoa. A fé não está baseada numa emoção ou numa visão fantasiosa. A verdadeira fé está fundamentada na palavra de Deus ou naquilo que Deus prometeu a nosso respeito. A fé, então, pode crescer, a fé pode diminuir, a fé pode acabar. Nós vemos no Evangelho, por exemplo, Jesus fazendo inúmeras recriminações diretamente aos seus discípulos ou ao povo por causa da falta de fé deles. Na tempestade acalmada, ele diz aos discípulos: por que este medo, gente de pouca fé? Quando Jesus está falando do fermento dos fariseus, que é a doutrina perniciosa deles, Jesus vai chamar os seus discípulos de homens de pouca fé. Quando Pedro está afundando nas águas, Jesus vai dizer: homem de pouca fé, por que duvidou? Quando os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino e perguntaram a Jesus: por que nós não conseguimos? Jesus vai responder: por falta de fé. Por outro lado, Jesus, por diversas vezes no Evangelho, elogia a fé dos seus discípulos ou do povo. Quando cura o paralítico, ele diz: foi a partir do momento que ele viu a fé daqueles homens. Quando ele cura a mulher sírio-fenícia, ele diz: ó mulher, como é grande a sua fé. Seja então feito de acordo com o seu desejo. Ao centurião ele diz: seja feito conforme a sua fé. A hemorroíça, ele vai dizer: a sua fé lhe salvou. Quando ele cura 2 cegos, ele pergunta antes: vocês creem que eu posso fazer isso? E eles respondem: sim. Irmãos e irmãs, perdoe a minha insistência, mas como está a nossa fé? Jesus, inclusive, fez o seguinte questionamento: quando eu retornar, será que ainda vou encontrar fé sobre a terra? Ao afirmar que a fé foi creditada como justiça a Abraão, São Paulo diz: a Escritura está falando não somente de Abraão, mas aquilo que se está falando de Abraão vale para todos nós. Eu termino então fazendo essas perguntas, que se não forem respondidas aqui, que sejam respondidas num futuro próximo. Se nós tivéssemos que enumerar quais realizações da nossa vida no tempo passado foram realizadas pela nossa fé,
e não somente dentro daquilo que eram as nossas capacidades. Que ações, que feitos, que realizações nós podemos enumerar hoje, que se passaram, que aconteceram no nosso passado e aconteceram por causa da nossa fé. Ou tudo que realizamos foi aquilo que estava dentro do nosso alcance, da nossa possibilidade ou da nossa capacidade, e não vivemos fé. Então, seria bom levarmos essa pergunta e refletirmos sobre ela. Quais as ações que nós já realizamos que foram feitas por causa da nossa fé? Ou o que Deus já pôde realizar na nossa vida, se nós quisermos perguntar de um modo diferente. O que já foi realizado na nossa vida, ou através de nós, e que não foi somente aquilo que era dentro da nossa capacidade humana, mas foi realizada ou foi realizado pela nossa fé, por causa da nossa fé. Nos dias de hoje estão sendo realizadas por causa da nossa fé. Ou aquilo que nós estamos fazendo de modo totalmente humano, dentro daquilo que são as nossas capacidades, usando os nossos dons naturais, usando a nossa inteligência de modo natural, usando a nossa força, nossa capacidade de planejamento, nossa capacidade de execução das coisas. Quais as ações estão sendo realizadas no dia de hoje por causa da nossa fé? Ou estamos vivendo somente de modo natural? E naturalmente, vocês já sabem qual é a última pergunta, né? Qual planejamento para o futuro nós temos baseado na nossa fé? Ou estamos planejando a nossa vida somente dentro daquilo que nós sabemos que vamos fazer com as nossas forças, com as nossas capacidades e de modo totalmente natural? Quais os planejamentos que nós temos para o futuro e que foram feitos baseados na nossa fé e não somente naquilo que está dentro da nossa capacidade humana e natural de realizar-se. Podemos começar agora a fazer essas perguntas. Para melhor, nós nos questionarmos, para melhor consultarmos a nossa consciência, fechemos os nossos olhos neste momento. E diante dessas perguntas que o Padre Manuel nos fez agora, certamente que para Abraão estava acomodado lá no seu país, tinha os seus bens, tinha tudo, e no entanto, por causa da fé, por causa da ordem de Deus, ele se desinstalou. Ele foi para uma nova cidade onde ele não conhecia. Ele foi obediente a Deus. E cada um de nós, como está a nossa fé? Nós estamos fazendo só aquilo que é a rotina mesmo, só aquilo que é a nossa programação, é a nossa capacidade humana? Ou nós estamos indo no sobrenatural, no além, naquilo que vai cobrar muito, naquilo que vai exigir muito de nós, naquilo que vai nos fazer renunciar outras coisas para estarmos fazendo a vontade de Deus pela fé? Deus hoje nos trouxe aqui e pergunta para cada um de nós: como está a nossa fé hoje? Como nós estamos vivendo a nossa fé? Como nós estamos sendo cristãos hoje na nossa realidade? Se apenas estamos colocando em prática os nossos dons, se apenas estamos colocando em prática as nossas virtudes, as nossas qualidades, ou nós estamos, pela fé, sendo usados por Deus?
E nós estamos diante de Jesus neste momento. Jesus que acolhe cada um de nós. Jesus que quer que sejamos os Abraãos de hoje, aqueles que se desinstalam, aqueles que pela fé, pela graça dele, nós vamos a terras estrangeiras, a lugares onde nós nem gostaríamos de estar. Por isso, Senhor Jesus, neste momento, Senhor, nós te pedimos, encha-nos, Senhor, com a fé. Reconhecemos, Senhor Jesus, que estamos estagnados na nossa fé. Reconhecemos, Jesus, que quando a tempestade vem até nós, em vez de nós avançarmos a águas mais profundas, nós damos um passo atrás. Nós corremos para a terra segura, para a terra firme. Nós reconhecemos, Senhor Jesus, que nós não queremos, Senhor, sair do nosso comodismo. Nós não queremos nos desinstalar, Senhor. E todos nós, meia voz agora, falemos com o Senhor Jesus. Falemos da nossa realidade. Falemos dos nossos medos, da tempestade que estamos vivendo. Falemos que nós não queremos, se não queremos desinstalar, se não queremos sair do nosso comodismo, se queremos ficar acomodados, falemos para o Senhor neste momento. Jesus, e diante do Senhor eu estou. Jesus, eu reconheço, Senhor, que tenho muitos medos, Jesus. Reconheço o meu comodismo, o meu fechamento, a minha preguiça, Senhor. Reconheço a minha incredulidade, Jesus, diante de tudo aquilo que o Senhor me oferece, Senhor. Reconheço, Senhor Jesus, que eu estou estagnada na minha fé, Senhor. E que nessa hora nós vamos pedir que a autoridade de Jesus caia sobre nós. E a nossa oração que seja: Senhor, toque nos meus medos. Senhor, toque agora nas dúvidas que trago dentro de mim. Toque, Jesus. Toque na minha comodidade, Jesus. Eu te peço que o Senhor toque, Jesus, naquilo tudo que eu tenho acomodado na minha vida, na minha história. Eu te peço que o Senhor toque agora, Jesus. Nos traumas que eu trago dentro de mim, que tem me impedido de pensar no futuro, de programar a minha vida e a minha história, Jesus. Eu te peço que o Senhor toque na dor que eu trago dentro de mim, que você fale para Jesus quais são as dores, suas dificuldades. É agora, é neste momento que Jesus está tocando e está curando em cada um de nós. Ele já conhece a nossa história. Claro que nós precisamos falar, recordar, mas Jesus está tocando, está curando agora, está nos libertando agora das nossas angústias, dos nossos medos, do nosso comodismo. Dê esse acesso para Jesus, fale para Jesus. Qual é a área da sua vida que hoje está te impedindo de manifestar a sua fé verdadeira em Cristo, ou de alimentá-la todos os dias? Jesus, quer nos libertar do nosso desânimo, do nosso comodismo. Enquanto o Padre Manuel falava sobre a fé, então o que vinha no meu coração é isso mesmo. Muitas das vezes a nossa indiferença com a graça de Deus, muitas das vezes o nosso desânimo, o nosso não querer dar um passo à frente, o nosso querer não renunciar para ir além. Por isso, Senhor Jesus, se o Senhor nos revela isso, o Senhor está neste momento nos libertando. Se é isso que você sente, se é isso que está no seu coração, peça a Jesus neste momento para te libertar, para nos libertar, para nos dar um ardor missionário, nos dar uma fé viva, uma fé nova, nos dar o amor à obra do Senhor. Vamos ficando em pé neste momento e vamos cantando neste momento essa música, pedindo mesmo, tomando posse dessa fé que o Senhor derrama sobre nós. Uma fé viva. Levante seus braços neste momento e peça isso ao Senhor.
testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, uma fé nova. Dá-me uma fé nova, andar e contra lágrima, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, uma fé viva. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Senhor, renova em nós o dom da fé neste momento e nos dá a sua visão para nós olharmos todas as coisas com o olhar dele, com a visão dele. Obrigada, Senhor. Agradecemos a Jesus neste momento pelo dom da fé, pela graça da fé. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é a personificação da fé de um Deus que ama, da fé de um Deus que salva, Jesus. O Senhor é a presença viva de um Deus fiel, de um Deus que cumpre suas promessas, de um Deus Pai que cuida dos seus filhos. Obrigada, Jesus, por testemunho tão vivo, tão real, tão profundo e tão verdadeiro na nossa vida. Bendito seja o seu nome para sempre. Que assim seja. Amém. Bendito seja, Jesus. Adorado seja, Senhor. Louvado e glorificado seja, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque a nossa história é sustentada pela fé na sua história, Jesus. Obrigada, Senhor. Quão grande és tu, Senhor. Quão grande és tu. É a fé que nos sustenta. Sim, bendito seja Jesus para sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comunidade Rema, ser palavra forte de Deus.